Capítulo 19, parte 5, Gramática. Gramática, um estudo difícil. Sobre gramática latina e inglesa, falarei brevemente aqui. Em primeiro lugar, a gramática, por ser um estudo de palavras e não de coisas, não é de forma alguma atraente para a criança, que não deveria ser precipitada nele por seus instrutores. Além disso, a gramática inglesa é peculiarmente difícil de entender, em virtude da posição e da conexão lógica das palavras. Nesse aspecto, a gramática latina é mais fácil, uma mudança na forma, no aspecto da palavra. Para denotar caso, é algo que uma criança pode ver com seu olho físico, e, portanto, é mais evidente para ela do que as ideias abstratas dos casos nominativos e objetivo, tal como temos em inglês. Portanto, é bom que ela aprenda as declinações e um verbo ou dois em latim nesse estágio inicial, apenas para ajudá-la a ter uma ideia de como a palavra se comporta na gramática inglesa, em se tratando de uma mudança de caso ou modo, mesmo quando não mostra nenhuma mudança na forma. Gramática latina. Para o ensino da gramática latina, acho que não posso fazer melhor do que mencionar um livro para iniciantes que realmente nos atende. Crianças de 8 e 9 anos são conduzidas muito amavelmente por este First Latin Course, de Scott e Jones. E começar um estudo com prazer é algo realmente bom. No entanto, a vantagem de se começar o latim em uma idade tão precoce ainda é uma questão em aberto. Gramática inglesa é um estudo lógico. Visto que a gramática inglesa é um estudo lógico e lida com frases e com as posições que as palavras ocupam nelas, em vez de lidar com as palavras e o que elas são em si mesmas, é melhor que a criança comece com a frase e não com as partes do discurso. Isto quer dizer que ela deve aprender um pouco do que é chamado de análise sintática antes de aprender a análise morfológica. Deve aprender a dividir frases simples na, entre aspas, coisa da qual falamos, e no, entre aspas, que falamos sobre ela. O gato senta-se sobre a lareira, antes que se perca na névoa da pessoa, do modo e da análise morfológica. Entre aspas. Então peguei o próximo livro, era sobre gramática. Dizia coisas extraordinárias sobre substantivos e verbos, partículas e prenomes, e particípios passados e casos objetivos e modos subjetivos. O que são todas essas coisas? Perguntou o rei. Eu não sei, Vossa Majestade. E a rainha não sabia, mas ela disse que seria muito apropriado que as crianças aprendessem. Isso deverá mantê-las quietas. Fecha aspas. Palace Tales, de H. Fielding. É tão importante que as crianças não fiquem perplexas como o rei e a rainha, que eu acrescento aqui algumas lições introdutórias de gramática, visto que um único exemplo é frequentemente mais útil que muitos preceitos. Lição 1. Quando palavras são dispostas em conjunto de tal forma que façam sentido, constitui o que chamamos de frase. Abre aspas. Aveia de cevada cadeira muito boa e cereja. Fecha aspas. Não é uma frase porque não faz sentido. Abre aspas. Tom aprendeu sua lição. Fecha aspas. É uma frase. É uma frase porque nos diz algo sobre Tom. Toda frase fala de alguém ou de alguma coisa e nos diz algo sobre aquilo de que fala. Então, uma frase tem duas partes. 1. A coisa da qual falamos. 2. O que falamos sobre ela. Em nossa frase, falamos de Tom e falamos sobre ele que aprendeu sua lição. A coisa da qual falamos é frequentemente chamada de sujeito, que significa apenas aquilo de que falamos. As pessoas às vezes dizem:
O sujeito da conversa foi esse e esse, que é outra forma de dizer. A coisa da qual estávamos falando era essa e essa. Para aprender. Palavras dispostas em conjunto de tal forma que façam sentido constituem uma frase. Uma frase tem duas partes, a coisa da qual falamos e o que falamos sobre ela. A coisa da qual falamos é o sujeito. Exercício da lição 1. 1. Coloque a primeira parte de. Tem uma longa juba. Está quebrado. Não consegue fazer suas contas. Tocou por 1 hora, etc, etc. 2. Coloque a segunda parte da frase. Aquele pobre menino, meu irmão Tom, o vaso quebrado, pão e geleia, as ferramentas de Brown, etc, etc. 3. Coloque 6 sujeitos diferentes em cada uma das frases do primeiro exercício. 4. Faça 6 frases diferentes com cada um dos sujeitos do segundo exercício. 4. Faça 6 frases diferentes com cada um dos sujeitos do segundo exercício. 5. Diga qual parte da frase está faltando e forneça. Foi consertado a faca de Tom. Aquele pequeno cachorro cortou o dedo, comeu muita fruta, meu novo livro, os aromas do jardim, etc, etc. Observação. Tenha o cuidado de chamar a primeira parte de cada frase de sujeito. Sublinhe o sujeito de cada frase em todos os exercícios. Lição 3. Podemos elaborar uma frase com apenas 2 palavras, o nome da coisa da qual falamos e o que falamos sobre ela. João escreve, pássaros cantam, Maria costura. Nós falamos sobre João. Falamos sobre ele que escreve. Nós falamos sobre pássaros, falamos sobre eles que cantam. Todas essas palavras, escreve, cantam, costura, são do mesmo grupo de palavras, e as palavras desse grupo são as mais importantes de todas por uma razão. Não podemos falar algo com sentido e, portanto, não podemos fazer uma frase sem usar pelo menos uma delas. Elas são chamadas de verbos, que significa palavras, porque são dentre todas as principais palavras. Um verbo sempre conta uma ou 2 coisas sobre o assunto, ou diz qual é o assunto. Eu estou com fome. A cadeira está quebrada. Os pássaros são alegres. Ou diz o que o sujeito faz. Alice escreve. O gato mia. Ele chama. Para aprender. Nós não podemos fazer uma frase sem um verbo. Verbo significa palavra. Verbos são as principais palavras. Os verbos mostram que o sujeito é alguma coisa ou está de algum jeito. Ele está com sono ou faz algo. Ele corre. Exercício da lição 2. 1. Complete as frases com um verbo de estado, ser ou estar. Maria, reticências, com sono. Os rapazes, etc., rudes. As meninas, reticências, quietas. Ele, reticências, o primeiro, ontem. Eu, reticências, um menino. Tom e George, reticências, balançando antes do jantar. Nós, reticências, ocupados amanhã. Ele, reticências, punido, etc, etc. 2. Faça 3 frases com cada um dos seguintes verbos. É, estão, deveria ser, estava, sou, eram, devem ser, será. 3. Faça 6 frases com um verbo de estado, ser ou estar, em cada uma. 4. Coloque um verbo de ação em cada frase. Tigres, reticências. O garoto com pônei, reticências. Meus primos, reticências, etc, etc. 5. Faça 20 frases sobre aquele garoto de bermuda.
utilizando verbos que descrevam o que ele faz. 6. Encontre os verbos e diga se são de estado, ser ou estar, ou de ação. O sol brilhante se ergue sobre a colina. Nós fomos embora. Você é meu primo. George vai para a escola. Ele pegou sua lousa. Nós somos 7. 7. Conte quantos verbos você utilizará em suas conversas pelos próximos 10 minutos. 8. Sublinhe cada verbo que puder encontrar nesses exercícios e escreva-os em seu caderno. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Por que a gramática é desinteressante para uma criança? 2. Por que a gramática inglesa é particularmente difícil? 3. Mostre que a gramática latina é mais fácil. 4. Mostre que o latim oferece alguma ajuda na aprendizagem da gramática inglesa. 5. Por que uma criança deve começar com uma frase e não com as partes do discurso? E 6. Escreva notas de uma ou duas lições introdutórias.